Olá a todos, olá a todas, esse é o Citamp com Adrian Horn. Nós temos por missão levar saúde e bem-estar de maneira holística para as pessoas. Vem com a gente na missão. Hoje a nossa missão é fundamentalmente entender as diferenças e os pontos de encontro entre a acupuntura e a fitoterapia. Vamos lá! Acupuntura, fitoterapia, onde elas se encontram? O que é isso? A acupuntura é uma prática milenar, tradicional, chinesa, clássica. E a fitoterapia? Também? Como assim? A acupuntura e a fitoterapia têm vários conceitos em comum. Dentre eles, o principal na visão chinesa clássica, que é a harmonia entre o Yin e o Yang. Quando nós estamos falando sobre fitoterapia, nós estamos utilizando o conceito de ervas e plantas medicinais, com o objetivo de tratar uma desarmonia. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe algo que tirou o nosso corpo do equilíbrio. E quando o corpo saiu do equilíbrio, nós precisamos buscar meios de trazer ele para o eixo. O Yin e o Yang garantem essa funcionalidade na nossa vida. Quando, por sua vez, o Yin e o Yang estão afetados, não há equilíbrio. A fitoterapia, a acupuntura vão trazer esse equilíbrio, mas de maneiras diferentes. Vamos pensar na seguinte estrutura. O corpo humano ele é dividido na parte externa e na parte interna, assim como na parte superior, na parte inferior, os membros, os órgãos e outras questões. Quando nós estamos pensando em fitoterapia, nós estamos pensando em algo que vai atuar primariamente da boca para dentro. O conceito principal da medicina chinesa é trazer os sabores, a propriedade Yin ou a propriedade Yang, direcionar essa energia para algum lugar e aí a gente consegue posicionar, a gente consegue crescer, a gente consegue pegar uma energia desarmoniosa e expulsar do corpo. Nesse sentido, nós estamos atuando de dentro para fora. Nós não estamos atuando com fatores externos que vêm para dentro. Existe um dizer na medicina chinesa que é: quando o vento frio sopra, não se deve beber água fria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você bebe água fria, sendo que você já está sendo bombardeado externamente por um vento frio, você tem maiores chances de desenvolver um padrão de frio no seu corpo, um padrão de desarmonia. Porque o frio junto com o frio vai lesionar o seu corpo. Por outro lado, quando nós pensamos nas estruturas gerais, nós também pensamos em tonificar, nós também pensamos em propriedades benéficas, nós também pensamos em propriedades positivas. Se nós estamos sendo bombardeados por frio, ao esquentar o nosso corpo com as ervas, com os compostos corretos, nós conseguimos nutrir o nosso corpo. E isso é muito importante, isso é muito legal. Porque nessa tonificação, nesse desenvolvimento, nós conseguimos uma saúde, evitar que determinados fatores patogênicos entrem no corpo. Pô, Adriano, legal, você está me dizendo então que a fitoterapia vai atuar de dentro para fora. E a acupuntura? A acupuntura ela vai atuar de fora para dentro. Através dos pontos que ficam na parte superior do corpo, ou na parte interna, mas na divisão, não é? Nós temos aqui a parte interna, a parte externa, parte de dentro, parte de fora. Esses pontos, essas técnicas da acupuntura, elas são muito importantes, elas são muito especiais para auxiliar os estímulos de fora para dentro. Então, muitas vezes, quando nós vamos na terapia holística, na acupuntura, e o terapeuta, quando bem treinado, bem preparado, nos indica um composto de ervas, nos indica um composto de preparo, como aquecer a água, como preparar as ervas, como tomar determinados comprimidos, nós estamos pensando, na verdade, como eu tonifico aqui. Por quê? Porque o lado interno eu posso tonificar em casa, com as plantas, com o que eu como, com todas as propriedades que eu posso utilizar. Enquanto no consultório o terapeuta pode colocar agulha,
pode fazer o estímulo do ponto na massagem, pode preparar através da aurículo. Então, nós conseguimos atuar externamente para atacar uma queixa, enquanto as ervas e os preparos vão atuar internamente. Ao mesmo tempo que isso é extremamente positivo, pode ser extremamente danoso se não houver equilíbrio. Digamos um caso, um cliente, uma cliente, que chega e diz, olha só, eu estou tendo muitas dores no meu braço. Fui encaminhada para o colega médico, a colega médica observou, passou o tratamento, encaminhou para a acupuntura, o paciente veio para a acupuntura se queixando da dor, e o acupunturista percebe que é um quadro de calor gerado por um esforço repetitivo. Ou seja, acupunturistas de plantão, você tem um padrão, a energia começou a ser gasta, até que ela começou a se tornar o outro oposto, ou seja, a sua forma começou a ser lesionada e essa lesão levou a um yang, que é uma inflamação. Lógico que é muito mais profundo, tem outras questões envolvidas e outras possibilidades, mas estamos pensando nesse quadro. Na verdade, eu tenho um quadro yang, um quadro inflamatório. Porém, ele é um yang por deficiência, porque nós fomos enfraquecendo ao longo do tempo, nós não, né, mas a queixa da pessoa foi enfraquecendo esse yin, até que ele virou um yang. Nesse sentido, quando nós formos tratar, não adianta apenas dispersar o excesso de yang, nós temos que tonificar o yin deficiente. Senão, você vai dispersar o yang e vai enfraquecer mais ainda esse yin, piorando a lesão da pessoa. Então, nesse sentido, quando nós agulhamos, nós damos um estímulo para o corpo. O corpo fala, opa, eu preciso harmonizar. Legal, então eu vou jogar energia aqui, eu vou dispersar isso aqui e eu vou fazer. E aí o corpo começa a se harmonizar, a se encaixar. Quando nós entramos com plantas, elas têm que entrar com essa mesma propriedade. Nutrir esse yin e dispersar o yang. Adrian, eu sou acupunturista, trabalho na fitoterapia oriental, estou aprendendo agora, eu posso fazer uma dispersão e tonificação ao mesmo tempo? Posso. Posso fazer separado? Posso fazer a acupuntura dispersar e aí eu tonifico na fitoterapia? Pode. Posso fazer o contrário, dispersar na fitoterapia e nutrir na acupuntura? Pode. Qual é o melhor caminho? Depende de você, depende da sua abordagem, depende de como você vai fazer e como você vai desenvolver. Não depende de nós, não depende de mim, não depende de absolutamente nada. Depende da sua avaliação, do seu diagnóstico, da sua propriedade, como você se sente confiante ou não atuando com determinadas matérias e técnicas da medicina tradicional chinesa ou das terapêuticas clássicas chinesas. Compete dizer que todas as técnicas que podem ser diferentes também podem ser unidas, desde que bem equilibradas. Nos próximos episódios, nas próximas discussões, nós falaremos um pouco sobre a acupuntura e a quiropraxia como um bom exemplo de como elas podem trabalhar em conjunto, assim como nós fazemos no CITAMP. Também falaremos num outro episódio sobre a acupuntura e a auriculoterapia. Também técnicas que se auxiliam, técnicas que são fundamentais para o dia a dia, mas que também, se utilizadas equivocadamente, podem dar problema. Então, nós precisamos trabalhar sempre buscando a harmonia nossa e dos nossos clientes. Caso contrário, nós teremos problemas. Esse episódio teve por objetivo mostrar para vocês como a acupuntura e a fitoterapia podem trabalhar em conjunto. Nós tivemos um pequeno exemplo onde falamos de um quadro de um excesso, mas causado por uma deficiência, que exige um cuidado. Então, compete-nos prestar muita atenção, quanto terapeutas, quanto profissionais da área das energias, quanto terapeutas holísticos, quanto profissionais de saúde, o cuidado na anamnese, o cuidado na avaliação, e saber utilizar as técnicas e juntá-las quando necessário. A fitoterapia e a acupuntura, ambas são milenárias, mas, se não utilizadas corretamente, podem dar um problema. Porém, se utilizadas corretamente, podem trazer inúmeros benefícios para os nossos clientes e para as pessoas que utilizam. Então, com isso, nós encerramos o nosso pequeno podcast aqui do CITAMP e nós esperamos que você tenha se divertido, tenha entendido um pouquinho mais
E se você deseja algum tema específico, se você gostaria que nós falássemos sobre algum tema específico, escreve pra gente, mande-nos uma notícia, mande-nos um e-mail, escreve aqui nos comentários e fala pra gente. Olha, pessoal de Citamp, eu estou querendo que vocês falem sobre X. E aí vamos ver se for viável, se for da nossa alçada, nós falaremos sim. Muito obrigado, vejo vocês numa próxima oportunidade.